Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. E pronto, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado neste momento encontra-se a desenhar, que é o que ele faz com alguma mestria. Chama-se António Jorge Gonçalves. É uma espécie de Messi da caricatura. De várias coisas. Fazes quantas coisas? Eu faço várias. A tua principal? É desenhar. É desenhar. Aposto que nunca desenhaste nenhum modelo nu como o Alvin. Este é... Sim. Não como o Alvin. Este é como o Alvin, desenho Não. gourmet. É verdade. Mas seria uma grande honra ser desenhado por ti. Não nu. Verdade, se fazer uma pose Adonis. Porque eu dou-me bem com alguns ilustradores e designers e eles brincam um pouco, às vezes, com a facilidade com que as pessoas falam com eles e acham que tudo aquilo é muito fácil. Não sei se te acontece isso, que queres que eu desenhe um boneco? É isso? Pois, eu acho que é uma candura. E acho que esse é o lado positivo, que é toda a gente sabe que já desenhámos quando éramos pequeninos. Quer dizer, não houve ninguém que não tenha feito um risco quando era pequeno. Sim. E, portanto, parece que se traz essa espécie de autoridade genética, que é quando vemos alguém desenhar, mesmo que seja a desenhar uma coisa que nós nem na vida a praticar há 50 anos conseguíssemos, achamos, eu também já fiz isso, não é? Ou o meu filho também faz isso, não é? Mas isso é o mal das Sim. indústrias criativas. Quando pedes dinheiro a alguém para fazer um boneco, há pessoas que não encaram aquilo muito bem, do género. Eu estou a pagar este desenho que E este ele vai tipo fazer fez. aqui um boneco. Este tipo fez um boneco e eu estou-lhe a pagar para ele fazer um boneco. Não, eu acho que esse é um lado, mas acho que o outro lado também é verdade, que é as pessoas, apesar de já terem pegado num lápis e tentado desenhar alguma coisa, quando veem alguém fazer qualquer coisa mais complexa e mais bem construída, rapidamente também ficam assim um bocado tipo, uau, não, eu realmente se tivesse 50 anos a praticar não fazia isto, não é? Olha, e como é que tu viste a entrada em cena da era digital? Já passaste para o ecrã digital? Não, eu sou misto, não é? Eu pertenço a uma geração completamente crioula do ponto de vista tecnológico, porque eu fiz Esta tudo. expressão é maravilhosa. Não, eu fiz de facto tudo à mão, mesmo aquilo que hoje é a parte de publishing, não é? Que eu estudei, de marcação de textos para impressão, tudo Usaste isso. decalques, aqueles decalques de letras. Tudo, Maravilhoso. anotar as medidas à mão, desenhar letras nas maquetes, tudo isso. E depois vi chegar o computador e hoje a minha atividade continua-se a dividir em uma atividade de desenho que é essencialmente analógica, ou seja, o meu desenho é sempre geralmente feito em papel e depois digitalizado, mas é sempre feito à mão, e a parte do meu trabalho performativo, que eu faço desenho digital ao vivo com músicos, com bailarinos, com atores, que é uma parte só digital, só tecnológica, e que hoje é quase 50% do meu trabalho. Portanto, é completamente misto. Agora, o que eu acho que é muito engraçado dos tempos que correm é a maneira como se estão a encontrar aqui compensações. Da mesma maneira, estou-me a lembrar como há uns anos toda a gente diz, de repente apareceram os White Stripes e eles de repente traziam outra vez de volta aquele som duro e com os amplificadores não sei o quê, e numa era em que já toda a gente tinha tudo com overdubs e filtros e altas técnicas de produção de estúdio. Hoje em dia temos, por exemplo, o grupo dos Urban Sketchers, que é internacional, de pessoas que desenham na rua as cidades, e que fazem questão de estar todas com um caderninho e um lápis numa altura em que montes de gente já anda a querer iPads e iPods e iPods, não é? Para fazer tudo digitalmente. Mas mesmo uma das novas tendências é tu usares as técnicas digitais para falseares o dito analógico, o caderno pautado e o lápis e o borrão de caneta. Eu nunca acreditei muito nisso, para vos ser sincero.
Nunca acreditei muito nisso. Eu acho que quando chega uma ferramenta, ela deve ser aproveitada para fazer aquilo que realmente vale a pena. Estar atento... Geralmente, digamos que é um defeito, acho eu, do início de, sei lá, o cinema, quando apareceu, a primeira coisa que começou por fazer foi copiar a pintura, não é? Começar a copiar formalmente por aí adiante. Por sua vez, a pintura teve um grande alívio quando apareceu a fotografia, porque a fotografia veio ocupar o lugar de representação do real e, portanto, começou a ser impressionista e cubista e expressionista, porque já não se precisava de parecer com nada, não é? Eu acho que o digital, que é, por exemplo, o caso da performance que eu faço, é possível fazer ligado a um computador, porque aquilo tem tudo uma maleabilidade e uma rapidez que tem muito a ver com o próprio desempenho dos bailarinos e dos atores e dos músicos. Mas eu acho que é muito interessante contrabalançar esta tendência excessivamente digital para eu encontrar formas das pessoas continuarem a usar as mãos. Já tens iPad? Não. iPhone? Não. Telefone de casa? Isso já. Mas olha que eu já desenhei em iPad e vale a pena, realmente é interessante. Não, é interessante. Há uma resistência, veja aí. Não, é assim, eu uso uma tablet que é muito semelhante. O que é que eu acho interessante do iPad e do iPhone? A ideia do dedo. Essa para mim é a parte mais interessante. A ideia de vir a desenhar com os dedos. Acho bestial. Portanto, deixar de ter caneta. Mas para já, eu não sou muito de estar na linha da frente dos gadgets. Eu gosto normalmente que eles fiquem madurinhos para os ir colher. Não gosto de fruta. Sabem quando as peras, quando a gente descasca e que me fazem aquele... Não é? Que ainda estão muito verdes. Não gosto disso. Isto é uma característica. Tu és um designer invulgar. Porque estes novos designers são todos muito hipsters. O que chega aos ouvidos das pessoas já eles ouviram tipo há 3 meses. E tu dizes, não, deixa maturar. Quando a coisa tiver... Eu acho que é... Eu acho que é o normal das coisas para mim. Quer dizer, se calhar se eu vivesse em Nova Iorque tinha mais pressão. Quer dizer, uma pessoa viver em Nova Iorque e estar completamente fora de tudo o que está a dar, se calhar a maior parvoíce que se pode fazer, não é? Pagar aquelas rendas e os preços e tal e depois está atrás de tudo. Não. Em Portugal eu posso mudar, não é? Em Portugal ninguém está à espera que eu esteja na frente de nada, não é? Portanto, deixem-me como usar viver o em privilégio de ser Massachusetts. português. Exatamente. Estás a dizer que nunca viveste em Nova Iorque, mas já de certa forma conheces variedíssimas partes do mundo onde tiveste que viver tipo uma semana ou 2. Por exemplo, como é que e apresentando de certa forma o teu projeto, o Subway, como é que podes explicar às pessoas o que é que te propuseste fazer? O que eu me propus fazer foi sair de Portugal em 97 e ir estudar para Londres. Estudar como desculpa para basicamente mudar de sítio. E com Ias isso... a fugir de alguma coisa? Desgosto-me. E a fugir de uma sensação de ter batido com a cabeça no teto. Já tinha feito aquilo que queria fazer naquele momento, precisava de alargar os meus horizontes. E eu acho que nós precisamos, eu ainda pertencia a uma geração que não saiu, não tinha Erasmus, não é? Mas eu acho que nós muito cedo precisamos de sair, nós, os portugueses, os indianos, os americanos, não é? Precisamos todos de sair e ir a qualquer lado. Deixar o papai e a mamã, não é? E os amigos. Acho que as pessoas agora estão todas mesmo a sair. Completamente. É verdade. Vamos fazer uma marca de Noé gigante para aqueles que faltam. Mas quando basicamente fui para Londres, queria fazer uma série de coisas que tivessem a ver com abrir horizontes. E uma delas era usar mecanismos do acaso, ou seja, começar a desenhar coisas que não escolhesse. Ou seja por deitar os dados, seja por ser obrigado a estar num determinado sítio, uma determinada hora a desenhar o que estivesse à minha frente, que era o caso deste projeto. Portanto, cada vez que eu entrava no metro, sentava-me e tinha de desenhar quem estivesse à minha frente. Eu procurava obrigar-me a olhar para coisas que eu não escolheria, não é? E isto porque nós somos muito seletivos, sei lá, quer dizer, é óbvio, isso lembra-me de me acontecer durante todas estas viagens do metro, uma pessoa está sentada e ali 4 ou 5 lugares ao lado está uma rapariga muito gira, quer dizer, pronto. Vais desenhar a rapariga muito gira. Eu queria, mas não posso, não é? Porque fiz aquela regra, ainda bem que fiz, porque senão, se calhar, desenhava só ou as raparigas muito giras, ou as pessoas velhas com um ar muito grotesco, tornava-se demasiado homogéneo. Ou tudo aquilo que me pudesse, tornava-se o meu critério de gosto. E no fundo, o critério de gosto são uma espécie de palas de burros nas nossas vidas, não é? Nós achamos que é bestial, mas na realidade é uma maneira de estreitarmos imenso aquilo para que olhamos. De formatar. E de formatar também, sim. Resumindo, tu sentavas-te e... desenhava quem estivesse à minha frente. Se não tivesse mesmo à minha frente, quem estivesse o mais próximo do meu ângulo de visão. Uma vez ou outra ainda te chegaste um bocadinho para o lugar do lado, quer dizer, não, este tipo, eu confesso não apetece nada que desenhar este tipo. Eu confesso que levei muito a sério, principalmente, não tanto em Londres, que isto ainda não era um projeto, como eles agora chamam, não é?
Mas quando eu decidi fazer isto em 10 cidades do mundo, eu vejo-te muito a sério, porque eu descobri uma coisa que eu acho que também é uma ideia um bocadinho contracorrente, mas as regras muitas vezes ajudam-nos a libertar e não o contrário. Ou seja, eu sempre estive habituado a fazer tudo o que queria criativamente, nos meus livros, a imaginar as minhas histórias, a pôr quem eu quero, e isto foi a primeira vez que eu criei aqui um jogo de uma coisa que eu tinha de fazer que era muito específica, não é? E que eu tinha de desenhar aquela pessoa, e se a pessoa se fosse embora o desenho ficava a meio, e tinha de procurar desenhar nas linhas todas de metro de uma cidade. E o engraçado é que eu adorava aquilo, ir para uma coisa em que não tinha de escolher nada, não tinha de estar a inventar nem coisa em cima Mas nenhuma. não tinhas que decidir, não é? Não Isso tinha já de decidir estava programado. completamente, e eu acho que isso é extremamente libertador. Tiveste assim alguma situação caricata, imagina, de alguém reparar que estavas a desenhar e fazer E sair, ousar, por exemplo, ou sair por na outro próxima- lado, exato, ou por outro lado não gostar da situação. Já agora deixa-me juntar à pergunta da Xana uma outra, que é... tu não... Eu não sei se consigo agarrar aqui com os dois braços. Essa pergunta já foi um bocadinho gorda, Xana, não sei, vá lá. Agora é que vai Ai, ser. uma pergunta Que é, gorda. Imagina, tu não tens de pedir autorização para desenhares de alguém. Quando há uma fotografia, não é? Se eu quero fotografar, por exemplo, no metro, não me parece muito correto tu olhares para a pessoa e fotografares a pessoa, não é? Tens de pedir autorização, não se importa. Pois. E a desenhar, não é necessário pedir autorização. Pois é, assim, eu não devia responder a esta pergunta sem a presença do meu advogado. Mas, tanto quanto eu sei, Não pelo havendo. menos aquilo que me disseram, a legislação é: não se pode fotografar nem filmar ninguém na rua e usar essas imagens sem ter a autorização dessa pessoa. Em relação ao desenho, acho que é omisso. E acho muito bem que seja omisso. Porque assim é vantajoso para ti. Não, porque, quer dizer, a pessoa que foi desenhada, se não gostar do desenho, pode dizer que não é ela, que não é parecida com ela, não é? Numa fotografia já não é bem assim. Já não se posso dizer, não sou eu. Não, está lá, não é? Não, eu nunca pedi autorização. Isso era uma coisa fundamental aqui, que é, isto era uma espécie de National Geographic. Isto é o meu lado antropólogo, não é? Quer dizer, eu queria apanhar os animais selvagens no seu habitat, não é? Nas suas práticas de acasalamento e outras. Eu não ia agora dizer, não é? Vocês não imaginam os fotógrafos do National Geographic a dizerem ao casal de hienas, não é? Para olharem e comporem a pose quando fazem fotografia. Portanto, eu não pedi autorização a ninguém. Agora, 90% das vezes, acho eu, as pessoas sabiam que eu estava a desenhar. Mas eu diria... Sabiam? Sabiam. Mas E não falavam contigo? Não, só aí umas 10% dessas pessoas é que ou por expressão facial ou mesmo por verem ter comigo davam a entender que se estivesse a passar. Isto tem a ver com o próprio espaço do metro. Vocês têm de pensar que o metro é uma espécie de elevador gigante. O excesso de proximidade física gera um anticorpo, gera uma necessidade de reforçar a bolha individual. Ninguém está à vontade de estar. Quer dizer, vocês vão num elevador, estão mais próximos de estranhos do que nós agora estamos aqui uns dos outros, não é? Eu gosto muito dessa comparação, é bem verdade. É muito difícil. E há uma coisa que psicologicamente é muito forte no metro, que é lá fora é escuro. Mesmo num avião, a gente olha e vê há uma maneira de projetar-nos para fora. Há uma ideia qualquer de haver um exterior, uma hipótese de fuga. Não é que a gente pense isto no avião, mas eu acho que psicologicamente há. Sim. Se nós viajássemos num avião daqueles militares sem janelas, seria diferente. Ali no metro não. E isto tudo reforça essa ideia de perigo, que não é um grande sítio para se meter na conversa. Nova Iorque foi talvez o único sítio, e no Cairo também, onde se conversava um bocadinho mais no metro, mas a ideia, mesmo em Nova Iorque, por exemplo, lembro-me daquela coisa muito engraçada, eu fui a Nova Iorque pela primeira vez com este projeto, depois já lá voltei, mas quando lá fui nestas viagens, e eu lembro-me que, de repente, eu ficava fascinado com esta coisa, que as pessoas metiam conversa comigo, tens umas patilhas muito giras, não sei o quê, e eu, como bom português, achava que isto era já motivo para conversa de 2 horas e vamos beber um café e não sei o quê. E então, quando eu ia, passadas as 3 primeiras frases, eu dava ali a ideia de que vamos fazer uma conversa, as pessoas joavam completamente, tipo, lá, que é isto? Este gajo é esquisito. Não é? Este tipo não bate bem. Não, Está a querer conversar, Pronto, não é? exatamente, é estranho. E eu acho que o metro todo tem esse ambiente de uma certa perigosidade, não é? Portanto... Tu andas habitualmente de metro? Ando. É das formas de transporte que eu mais uso. Por exemplo, podias ter escolhido comboio, que se calhar podia ser similar, e tinha essa realidade lá fora que Não, que o metro é muito fetiche para mim. Quer dizer, isto surgiu
porque eu estava em Londres e vivia na outra ponta da cidade da escola onde estava a estudar. E em Londres, vocês com certeza conhecem, é uma cidade que não é muito construída na vertical, é uma cidade muito espraiada na horizontal. As distâncias são muito grandes, é frequente uma pessoa ter de fazer distâncias grandes. E ainda por cima, o metro de Londres é dos mais claustrofóbicos. E é labiríntico. As pessoas têm de criar, vocês já viram isso com certeza, têm de criar formas de se alienarem daquela experiência, de desinscreverem-se daquele sítio, naquele momento, tipo, eu não estou aqui, ou estou a ler, ou estou a ouvir música, ou qualquer coisa. E eu comecei a desenhar um bocado por isso, não é? Se eu tenho de fazer alguma coisa, vamos fazer, e desenhar, não é? Não notaste uma grande diferença? Por exemplo, eu também gosto imenso de andar de metro. No metro em Lisboa, as pessoas falam a tal conversa. Falam muito alto e consegues ouvir N conversas do mais banal ao mais íntimo de qualquer pessoa. Não notas muito isso? Não pensaste que se tivesses restringido esta experiência a Portugal, realmente o teu trabalho teria sido completamente diferente? Se bem que, por exemplo, eu comecei a fazer isto em 97, em Londres. Depois continuei já em 2000 cá, mas, por exemplo, eu entre 2000 e agora 2011, no metro de Lisboa, sinto uma diferença muito grande. Porque há, por exemplo, linhas como a linha verde, que sobe ao Almirante Reis, que é uma linha hoje que basicamente tem imigrantes. É completamente diferente da linha amarela. Por exemplo, a linha amarela é a nossa linha queca. Então, linha de Telheiras. Aquele trajeto é completamente. E apanhar ali a Avenida Nova e pronto. Em hora de ponta dá um verdadeiro estudo sociológico. Eu não ando de metro, eu só ando de metro fora do país. A linha verde é a única onde vês turbanos. Vejo muito, é mesmo impressionante. É raríssimo encontrar assim alguém de pele deslavada na linha verde mesmo. Mas tem uma miscelânea engraçada. Isso é o que faz o fascínio. Qual é dos imigrantes? É a verde. É verde. É verde. É porque faz o eixo da Almirante Reis. Aliás, é uma coisa curiosa, tem a ver com o trabalho que eu estou a fazer neste momento. É uma coisa que é muito interessante perceber dos sítios, como os sítios durante a história continuam a carregar as mesmas tradições nas cidades. Ou seja, a coisa que acontecia, sei lá, o mais óbvio, o Chiado. O Chiado há 100 anos era o mesmo que agora. Era a cidade vaidosa. É o sítio onde os rapazes e raparigas se apinocam todos para irem. É exatamente igual. É igual. Era assim. A gente consegue imaginar seja o Essa de Queiroz ou o Manel Reis, a gente consegue-os imaginar ali naquilo. E o eixo da Almirante Reis é a mesma coisa. É incrível pensar como todas as estações de metro da rede de Lisboa foram praticamente remodeladas, exceto as que vão ali, desde os Anjos até a Alameda. E tudo o resto. As metras estão escuras. Na verdade, às vezes, pensas assim, eu não vou sair nesta, acho que vou sair numa mais luminosa, porque esta mete medo. Completamente. Mete medo. Qual é escura, é suja. Mas é só um troço, estás a perceber? É só um troço. As outras estão todas com as outras está bem, a partir da Alameda. E não sei o quê. Eu qualquer dia meto-me no metro só para perceber aquilo que vocês estão a dizer. Eu desde os 16 anos que ando de moto, portanto é uma realidade que eu não sei se podes levar a moto para o metro. Não vou levar desta vez. E andar nos carris do metro é capaz de ser. Tens que enfiar uma ou duas vezes cá. Não sei o que é que vocês estão a falar. Mas sei que para mim é uma grande confusão. Por exemplo, se vou a Londres sozinho, que é raro acontecer, mas outro dia tive que ir. E tive que ir de metro. E eu estava completamente. Para Londres de metro? Sim. Fui ali no Barreiro. Não, mas a verdade é que se o metro já chega ao Sacavém, porque é que estava cheio de medo, porque tudo para mim aquilo era uma confusão enorme. Estava em absoluto pânico. Comecei a observar pessoas, a ver. E aquilo, ainda para hoje, estou para perceber como é que consegui. Mas tem salvar. Mais sinalética, a meu entender, tem quase mais sinalética. Mas eu não entendo, porque eu acho que essa. Várias mesmo essa sinalética, tu tens que estar habituado a ela. Claro, não é fácil, não é nada fácil. Claro. Não, há pessoas que têm medo. Eu lembro-me, tanto em Londres como em Nova Iorque, de encontrar pessoas que diziam, não me apanham lá em baixo. Locais, nativos, indígenas. Não é? Com osso no nariz. Não vou descer ao submundo. Não vou descer lá abaixo. Onde é que tu notaste, já agora, o que é que notaste a nível de características, visto teres andado em várias cidades do mundo, quais foram as diferenças que notaste entre cada uma delas? Se é que existiram algumas que... Não, existem diferenças. Eu costumo dizer assim, obviamente, e pronto, não me leves a mal por esse comentário, mas de facto é um bocadinho aquilo que as pessoas querem sempre ouvir. As pessoas querem que eu lhes confirme que Berlim é completamente diferente de Tóquio e que Estocolmo, pronto, querem esse lado National Geographic que lhes vai dizer que aquilo é... E há uma parte disso que é verdade que há diferenças. Agora, das coisas para mim mais interessante é a semelhança. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação na viagem, eu já a tive várias vezes. Quando nós encontramos no outro lado do mundo alguém que é igual a alguém que a gente conhece, mas em versão local.
Isso é É genial. impressionante, não é? Quer dizer, encontrar um negro qualquer em África é igual ao nosso amigo aqui de Portugal, Mas ou existe ao esse amigo mito, inglês, não é? mas que é em branco, mas que é a mesma coisa. Existe esse mito que há sempre alguém igual a nós E noutra eu parte acho do que mundo. há, para além da questão da personalidade, mas mesmo em termos físicos. E, por exemplo, uma das coisas que é notória são os homens de negócios. Os homens de negócios são praticamente iguais em todo o lado. Não é? É impressionante, e é uma coisa que mesmo, por exemplo, pegando no livro, não é, que eu publiquei com este projeto, uma das maneiras de olhar para ele é não saber, abrir ao calhas e não saber de que cidade é que aquilo é, e muitas vezes tentar adivinhar. E há muitas vezes há páginas em que não dá para adivinhar, quer dizer, a gente pode... uma das mais clássicas é um desenho que eu fiz em Nova Iorque, poucos meses depois do 11 de setembro, em que está uma mulher de burca completamente tapada e em que tem a criança que está ao colo, que é uma criança de colo ainda, também tapada, que não estava tapada quando eu comecei a desenhar, mas que quando ela percebeu que eu começou a desenhar também a tapou. Portanto, há esta mulher com sidecar, todo tapado, não é? E se eu mostrar aquele desenho, as pessoas vão dizer com a certeza que é Cairo, ou quando muito Atenas, ninguém lhes passa pela cabeça que aquilo seja em Nova Iorque, ainda por cima uns meses depois do 11 de setembro. E portanto eu acho que uma das coisas que é o poder da viagem, quando nós estamos abertos, não é? É justamente o destruir de estereótipos. Quer dizer, se nós formos para as viagens como caçadores de estereótipos, nós formos para as viagens à procura da nossa fotografia na Torre Eiffel, da nossa fotografia no Empire State Building, ok, vamos trazer, não é, os nossos troféus. Mas se nós formos abertos, se calhar vamos descobrir que vamos às vezes viajar milhares de quilómetros para encontrar a mesma coisa que tínhamos à porta de casa. Isso é verdade. Já agora, há pouco queria-te fazer uma pergunta e tem a ver com ainda com o facto de estás tu a desenhar em frente às pessoas. Quando tu estás a desenhar, e agora gostava que me respondesses como se eu fosse uma criança de 4 anos de idade, que é, quando estás a desenhar, que pose é que tu vais... Imagina, a pessoa vai se mexer, não é? À medida que tu vais desenhando, a pessoa vai fazendo várias poses. Como é que é o teu freeze que pose frame? é que tu ficas? Como é que tu decides aquilo? Olha, muitas vezes tenho de desenhar 3 e 4 braços. Essa é uma das estratégias. É registar esse movimento. Há alguns desenhos desses, não é? A rapariga tinha as pernas para a frente, chegou uma para trás e eu desenhei que foi para trás. Outras vezes, isto tem muito a ver com a rapidez, que é, se ele mudou de posição, mas eu já tenho o braço quase desenhado, está bem, ele ficou desenhado. Às vezes, isso é tão complicado se a pessoa se mexe muito que eu tenho de começar outra vez um desenho, porque aquele já está uma confusão com pernas para um braço e tudo, cada um para o seu lado. De uma maneira geral, no metro isso não se põe, as pessoas não se mexem muito no metro, não há muito espaço para se mexerem. E mexer muito num sítio como o metro é também estar a chamar a atenção dos outros e ninguém quer. Portanto, eu acho que o metro é mais... Eu tive esta visão quando estive no metro de Tóquio. Imaginei quase, às vezes, as carruagens de metro como uma espécie de caixões cheios de cadáveres. Parece, de facto, que nós estamos mortos quando estamos no metro. Aquilo é um espaço em que não existimos. É um espaço em que estamos a ir do ponto A para o ponto B e durante aquele trajeto não se passa nada. Não se passou nada. Não vamos contar história nenhuma. Não vamos realizar nada de fundamental na nossa vida. Há uma conduta, tu não olhas diretamente para as pessoas, olhas para o vazio, olhas para o chão. Eu acho que há um critério mesmo de não existência, daquilo que eu dizia de não inscrição. Tal como o elevador, o elevador é sempre mais embaraçoso, não? O elevador ainda é mais embaraçoso, só que o elevador dura menos tempo, não é? É uma grande vantagem. No metro não, no metro pode durar muito. E, por exemplo, quando o metro para? Quando o metro para é um momento terrível. Ninguém sabe como se comportar. Fica um silêncio. Toda a gente parece que sustém a respiração, não se quer ouvir nem... Não é? Toda a gente tem medo até de ouvir o som da gota de suor a rolar, não é? Para que as pessoas têm a testa muito inclinada, não é? Isso parece um western dentro do metro. Mas é um momento... O ruído do metro a andar conforta as pessoas, é isso? Conforta o ruído, o silêncio. Nós ficamos extremamente desconfortáveis por silêncio. É por isso que os restaurantes têm música, não é? Porque senão o casal que já tem o casamento estragado, não é? Que já foi, se de repente tem de se ver ali um em frente ao outro em silêncio, é um cenário terrível, não é? Quer dizer, a música é uma coisa que a mim me custa um bocadinho, mas é verdade, eu não gosto muito da ideia de música ambiente. A música ambiente serve basicamente para nos tapar, não é? Para nos... Tu gostas de música? Eu gosto muito de música, mas gosto mais de música tocada do que música gravada. Já fizeste algum álbum para alguma banda? Eu já toquei com várias pessoas, sendo que, agora posso aqui puxar
As últimas pessoas com que eu toquei foram aqueles rapazes que hoje em dia se chamam Buraca Som Sistema. Buraca Som Sistema. É verdade, é verdade. Eu toquei com várias bandas e nunca... Tive ali um momento no fim da minha adolescência, antes de entrar das Belas Artes, houve um dia, tinha uma banda de garagem que também fazia os seus concertos. Como é que chamava? Chamava-se Java. E na altura, lembro-me, quando entrei para as Belas Artes, um dia cheguei ao pé dos meus pais e disse: olha, eu não sei se eu não gosto mais de música do que do desenho. E eles deitaram as mãos à cabeça, porque já tinham tido muitos anos para se habituar à ideia de desenho e porque achavam que esta coisa... uma ideia peregrina não, agora, e a coisa de música, aquilo era muita droga e muita rapariga e muita... Pronto, aquilo era assim uma coisa um bocado na cabeça deles. O que acontece é que o destino, não é? Esse ditador implacável encarregou-se de tomar a decisão por mim, e então no primeiro mês em que eu estava a estudar nas Belas Artes, o sítio onde nós ensaiávamos, que era numa quinta em Lisboa, mas assim mais ou menos isolado, um sábado, quando chegámos lá para ensaiar, havia um buraco na fechadura, tinham-nos lavado tudo. As guitarras, os amplificadores, a bateria, tudo, não deixaram lá nada. Foi uma limpeza. Muito bom, agora não tenho que decidir nada. Se calhar foi alguém que ouviu a banda, não é? É possível. Os vizinhos. Eu acho que os vizinhos também não gostavam muito. Eu acho que sim, aquilo era mais ou menos isolado. E então desde aí, depois levou muitos anos até eu voltar outra vez a comprar a guitarra. E pronto, e aí então toquei assim por graça, mas nunca... São duas coisas muito difíceis de conciliar de tempo. Estava agora a lembrar-me desse teu exemplo. Imagina que havia um justiceiro, não é? Que fazia exatamente isso. Quando via uma banda que realmente praticava má música, assaltava e roubava-lhe o material. Qualquer. Os Polo Norte Uma nunca tinham... Nunca podiam... Bom, se calhar foi esse que roubaram a maqueta dos UHF. Roubaram a maqueta dos UHF. Sim. Mas agora ou há 20 anos? Não, há meia dúzia de anos. Isso pode acontecer, não é? Mas pronto, mas cá depois, entretanto, foi reaparecer, uma coisa assim, mas roubaram. Deixa-me fazer-te uma pergunta que nada tem... Ainda não fizeste nenhuma, faz favor. Não, mas eu até bocado quando perguntava dos álbuns, perguntava de fazer arte dos álbuns, ou seja, fazer as covers. De capas. Não, eu acho que eu nunca fiz uma capa de um disco, por acaso é curioso. Não, eu já colaborei com muitos músicos, mas nunca fiz uma capa de um disco. Mas tu não contaste a tua aventura depois com os Buraca Som Sistema? Não foi nada. Isto tinha a ver com um saxofonista americano que estava a viver cá, e eu é que começou a tocar com eles e fez articulação. Nós ainda gravámos umas coisas, na altura chamávamos Fusion Lab. E depois o João foi estudar para Madrid programação, eu fui à minha vida. E pronto, eles depois... eu acho que... Eu tenho a ideia de que ainda houve 1 ou 2 temas nossos que integraram uma compilação qualquer em Londres, que era uma cena... Era uma coisa engraçada, porque eu na altura levava o meu mini-disco para as minhas viagens e tive particularmente uma viagem no Nepal em que fiz umas gravações fantásticas de miúdos a cantarem e não sei o quê. E então a gente misturava as gravações com aquilo que se tocava. Era assim uma coisa tudo ali numa casinha na Amadora. E desististe da música? Eu não desisti, mas eu não tenho tempo. O problema é esse. Eu já sou um desenhador compulsivo e para ser um músico também ia ser um músico compulsivo. São coisas... A arte é uma coisa que me tira completamente do sério. Não consigo ser... agora vou fazer... hoje toco meia hora de música todos os dias. Não dá, é impossível. E então é isso. Não. O que aconteceu foi que esta história do desenho digital acabou por se tornar a minha grande vingança disso. E já agora, a pergunta que eu tinha a fazer há pouco, antes de me esquecer dela, é: tu imaginas-te a fazer só isto? Não quer dizer que isto só o quê? Eu não desenhar pessoas no metro? Não, seres toda a tua vida uma pessoa que desenha. Não achas que a dada altura podes, se calhar, ter uma carreira musical? Eu acho que tiveste a tua fase de ódio, isso às vezes acontece, em que a pessoa se satura completamente daquilo que está a fazer. Não, porque uma das coisas que acontece é que aquilo que eu faço com o desenho são muitas coisas diferentes. Vocês vejam, andei a desenhar pessoas no metro, eu faço os meus vídeos de banda desenhada, eu todas as semanas tenho de fazer um cartoon político, que é uma coisa muito diferente, porque tem a ver com reflexão e síntese. Eu trabalho em performance, mas em performance trabalho com músicos, com atores, com bailarinos, sendo que tanto
estou um dia, como vou estar hoje à noite, a tocar com o Mário Lajinha a Sinfonieta de Lisboa e o Camané, como no outro seguinte estou a tocar com o Pedro Lopes, que é um giradisquista que faz coisas. Portanto, Parecia um modem. Isso é verdade, vai estar hoje à noite a tocar. é verdade. Portanto, isto é assim. É tudo. Aqui o que eu faço com o desenho são realmente coisas diferentes, não é? Depois, pelo meio, ainda sou capaz de me ficar a sentar a desenhar a minha filha, não é? São coisas muito diferentes que se fazem com o desenho. Eu não tenho... A única altura em que eu realmente tenho um ódio, se assim se pode dizer, eu lembro-me de uma vez que fui aqui há uns anos à Índia, que seria um sítio bestial para desenhar, e eu não fui capaz de pegar no lápis por uma razão, porque eu ia tão cansado de trabalhar, que eu queria era descansar. Portanto, quando eu preciso descansar, não me deem um lápis, por favor, não é? Aquela ideia das pessoas que vão de férias desenhar, esqueçam. Não. Se vou de férias, não vou desenhar, não é? Mas... As pessoas pensam que desenhar é já em si um passatempo. Não é. Desenhar é muito semelhante a tocar um instrumento musical, eu diria. E eu, por exemplo, revejo-me no caso, estava a falar do Mário Lajinha, conheço, já trabalhei com uns quantos pianistas e sei, por exemplo, da disciplina que um pianista precisa ter. Precisa tocar todos os dias para as mãos estarem prontas. E então, se for tocar um repertório complicado, tem de ter mesmo muita prática todos os dias. E o desenho tem a mesmíssima coisa, não é? Pode haver a questão da inspiração, mas se eu estiver sempre a desenhar todos os dias, quando me é pedido para desenhar alguma coisa, sei lá, o meu cartoon semanal, por exemplo, que é uma coisa que tem de ser reflexiva, que tem de ter síntese, eu tenho de estar preparado, porque se eu não estiver preparado, se eu tiver passado um mês sem desenhar, vai ser muito mais difícil, não é? Já agora tu falaste aqui que tens um cartoon político. Como é que se fez a política atual? Pensei que ias perguntar qual é que era o político mais apetecível de ser. Não. Como é que eu vejo a política Deve ser atual? inspiradora para os cartoons. Não, eu acho que vivemos, obviamente, um momento de dor para o humor, não é? E para os cartunistas. Acho eu, não é? Porque é patético, eu diria. Eu acho que vejo de uma forma patética. Acho que estes momentos são muito patéticos, não é? Mas vão ficar para a história, sabes isso, não é? Eu não sei o que é que vai ficar para a história. Eu acho que aquela coisa do que é que vai ficar para a história é sempre muito relativo. Eu estava, por exemplo, a pensar no outro dia... quem é que eu me lembrava dos membros do governo em 75? Eu lembro-me do Vasco Gonçalves, lembro-me do Pinheiro de Azevedo, lembro-me do Costa Gomes, que era presidente. Não me lembro de mais ninguém, percebes? Quer dizer, os outros gajos que eram supostamente, não é? Havia ministros das finanças, não é? E da cultura. Que idade é que tinhas nessa altura? Então eu nasci em 64, estás a ver? Já tinha idade para perceber. Já tinhas consciência política aos 11 anos? Tinha, aliás, lembro-me depois do 25 de Abril, lembro-me do o primeiro 1º de Maio, lembro-me do meu pai me levar no mesmo dia a 3 comícios diferentes. Foi uma experiência. E recebemos os autocolantes de todos. Era glorioso, era uma altura Bem que aprendeste a tocar a guitarra, que é para fazer aquelas coisas. Sim. De onde é que veio a tua habilidade artística? Herdaste-a de alguém? É assim, eu acredito que tenha vindo do lado do meu pai. O meu avô, que eu não conhecia muito bem, era músico de uma banda, de uma filarmónica, e o meu pai era uma pessoa que desenhava na juventude. Nunca fez disso uma profissão, não é? Aliás, quando eu cresci na minha família, não tinha na família ninguém que vivesse de atividade artística. Era uma coisa que, nesse sentido, eu acho que era muito diferente do que é agora, para pior. Porque eu levei uma parte considerável da minha infância e juventude a perceber o que é que eu podia fazer, porque para os meus pais não era óbvio, era uma preocupação, não é? Que é um bocadinho essa ideia que estavas a transmitir, ainda hoje para algumas pessoas, quer dizer, o que é que uma pessoa pode fazer da sua vida sendo artista, não é? Aliás, é uma das razões, porque, por exemplo, eu lembro quando entrei nas Belas Artes, comecei a conhecer não só muitas das pessoas que estavam lá, mas, por exemplo, já há muito, quando comecei a conhecer artistas, ali no princípio, nos anos 80, muita da comunidade artista eram pessoas que vinham de famílias ou de artistas, ou da classe média alta, ou da alta burguesia, que eram, de facto, sítios onde as pessoas eram educadas pela arte, desde o princípio, e, portanto, tinham muitas vezes artistas, ou organizadores de exposições, ou o que quer que seja, ou críticos. Fica bem tirar um curso de História da Arte, não, e percebes, quer dizer, exemplo. essas crianças nasciam com o exemplo de que era uma coisa que se podia fazer na vida. Eu, de facto, não tinha, e acho que é uma das coisas que eu assisti durante a minha vida para já, e que das coisas que eu mais gostei de assistir em Portugal foi essa. Foi hoje ter essa alegria de perceber que
Hoje alguém pode nascer na periferia de uma grande cidade, de Lisboa ou do Porto, e perceber e crescer e perceber que pode ser músico e fazer disso a vida, ou pode ser desenhador, ou o que quer que seja. Olha, para as pessoas que nos estão a ouvir, eu recordo que o nosso convidado chama-se António Jorge Gonçalves, tem um livro novo. Há quanto tempo é que saiu este livro? Esse já saiu quase há um ano. Um ano já? Já entretanto já saiu outro. Mas, outro? Já. Como é que chama? Chama-se O Grupo do Leão. É um livro sobre uma pintura muito célebre portuguesa do fim do século XIX. Que se chama? O Grupo do Leão. O Grupo do Era Leão. um grupo de pintores, exatamente. Mais uma vez relembro, o nosso convidado de hoje chama-se António Jorge Gonçalves. É um extraordinário conversador. Tu adoras conversar, verdade seja dita, não é? Mas normalmente a ideia que eu tenho é que os desenhadores é verdade, são muito... muito pouco... Eu costumo dizer, os desenhadores no fim da adolescência, enquanto os outros rapazes, como tu provavelmente, andam ou a correr atrás da bola, ou a correr atrás das raparigas, ou a correr atrás de outros rapazes, os desenhadores estão fechados em casa a desenhar e a ouvir bandas, não é? A ouvirem cassetes, na altura em que havia cassetes, ou CDs, ou iPods, ou não sei o quê. Até porque a ideia que eu tenho é que o facto de estares a desenhar... Pois só mais tarde, só percebi disso mais tarde. Quando passou os 20 anos, eu se calhar ainda não namorei o suficiente, mas acho que ainda fui a tempo. Espera, ia-te fazer a tua pergunta, mas entretanto lembrei-me de outra ideia, que é... mas tem a ver vem um pouco no seguimento da ideia. A pergunta não feita. É uma pergunta não feita, sim. Que é, às vezes eu encaro o desenho como uma defesa. É como um cigarro, muitas vezes, não é? Estás a desenhar... não compares um desenho com o cigarro. Os efeitos secundários são completamente diferentes. Acredito não... que sim. Por favor, isso já não te posso admitir. Comparar um desenho a um cigarro. Mas repara, se tu vis bem... Quer dizer, pode-se enrolar, usar o papel do desenho para fazer um cigarro. Agora, mais do que isso, se o desenho for mau, obviamente, senão não... Para te abstrair, para descontrair. Sim, imagina que está a ser uma seca aquilo que tu estás a ouvir. E tu vais desenhando. Assim como tu estás agora a desenhar. Não, agora a desenhar. Exatamente. Vês os meus desenhos. Eu só fazer este desenho na vida, que é este, vês? E é mau. Sim. É o único desenho que eu faço. Agora perdi-me. Já sei. Os rabiscos, exato. Sim. Outro dia vi uma conferência no TED de alguém que ia lá defender os rabiscos. E porquê? Porque esses rabiscos tinham sido proibidos numa universidade qualquer. Tinham proibido os alunos de fazer rabiscos. Isso é uma castração. Sim, ela achou que aquilo era uma castração e veio dar exemplos de rabiscos que se tornaram muito conhecidos. Por exemplo, ficaram célebres os rabiscos de Tony Blair na ONU. Se calhar não terá sido na ONU, mas... Há muitos políticos. Os cartoons, não era? Faziam os cartoonzinhos. Sim, mas ela pegou em vários rabiscos que se tornaram célebres e que achava que os rabiscos eram absolutamente essenciais e até se deviam ser estimulados. A minha pergunta é: tu guardas os teus rabiscos ou invariavelmente... É assim, eu não posso chamar propriamente nada rabiscos, eu estou a perceber aquilo que tu dizes. Entendes? Porque entendo, mas eu se pensar bem, assim, francamente, hoje em dia é raro fazer rabiscos no sentido em que acho que estamos a falar de rabiscos, que é uns quaisquer traços não organizados na página. Estás a desenhar, estás a ouvir música, estás a desenhar. Não, atenção, ouvir música e, por exemplo, há reuniões de seca que às vezes são fontes de desenhos maravilhosos, mas lá está, mas eu não estou a rabiscar, eu tenho mesmo... Não estou a pensar, vou fazer um desenho bestial, não é isso, mas estou mesmo a desenhar, ou seja... eu acho que é um bocadinho como um músico. Tu não podes perguntar a um músico se um músico não está no tempo livre só a fazer barulho. Sim. Não, é raro. Porquê? Porque trabalhas com este instrumento, tu queres permanentemente dar forma a qualquer coisa. Um músico, se estiver a bater com o dedo em qualquer lado, vai fazer um ritmo interessante, não vai estar só a fazer não é? E portanto, é assim, eu faço muitas vezes desenhos que são não intencionais, não é? Muitas vezes faz aquilo que se chama, os surrealistas chamaram de desenho automático, ou seja, imensas vezes, estar a desenhar sem se estivéssemos aqui a conversar e eu, por exemplo, estar a desenhar, mas também vos digo uma coisa, é difícil eu estar completamente inscrito, verdadeiramente inscrito numa conversa ou num momento se estiver a desenhar, porque a maior parte de mim vai estar naquele desenho, não vai... É o foco da tua atenção. O resto torna-se uma espécie de coisa de fundo, o que às vezes é bom nas reuniões, porque as reuniões a gente às vezes a única coisa que lhes tem para dar mesmo é isso, é ouvir só o fundo, não é? Mas que espécie de reuniões tens tu?
Eu Tens também muitas? tenho, às vezes tenho as reuniões do inimigo público, por exemplo, não é? Às vezes tenho reuniões com pessoas em projetos em que estou a trabalhar, muitas vezes, por exemplo, na parte performativa, às vezes trabalham-se com equipas grandes, às vezes há reuniões que são reuniões muito funcionais, em que nós vamos basicamente a uma reunião de 1h30 para termos 10 minutos do assunto que nos interessa, mas temos de lá estar, não é? É curioso que da última vez que eu andei de transportes públicos há alguns anos, estava um senhor já com uma certa idade a ler O Inimigo Público. E ele estava a ler, e estava com um amigo dele, e olha para ele, estava a ler uma notícia qualquer. Mas isto parece impossível. Mas achei tanta graça. Como se fosse verdade. Isto parece. Já viste isto? Parece impossível. E ele estava a ler o Inimigo Público. Achei bastante graça a isso. António, desculpa, deixa-me só fazer esta pergunta. Já há ainda algum tipo de desenho que gostarias de fazer? Por exemplo, o desenho em tribunal. Aqueles cartoons das Por acaso são muito mauzinhos esses desenhos? Eu, para mim, o problema do desenho em tribunal, por aqui, não é uma coisa que eu conheço a fundo, mas por aquilo que eu vejo. Mas vejo. O problema dos desenhos em tribunal é que a maior parte das vezes a gente desenha às costas das pessoas. Eu acho isso muito pouco interessante, não é? Portanto, deve ter a ver, eles não são autorizados, obviamente, a estarem, quando muitos estão ligeiramente de lado. Não é, portanto, se era para desenhar realmente os criminosos ou as pessoas que estão em julgamento e os respectivos advogados, era para lhes ver as fronhas, não é? Essa é a parte mais interessante. Mas o problema é que tu não estás num local que te permita ver pois, exato, a a cara. Pois Deve é estar isso. Atrás, não é? Pois, por isso é que eu digo, não é uma coisa assim que me Alice. interesse para ela. Por exemplo, houve uma experiência que eu tive e que achei interessante aqui há uns anos. Eu aqui há uns anos decidi por iniciativa própria fazer um ano de trabalho voluntário no Instituto Profissional de Lisboa. E, portanto, era suposto eu ter uma espécie de aulas com eles, de atividades, de desenhos lá numa das aulas. E desenhar com eles era uma coisa que eu fazia, portanto, eles desenhavam, eu também desenhava lá com eles, e era das coisas mais interessantes porque é um sítio completamente diferente e em que as pessoas têm um foco mental muito diferente do que têm cá. Era uma coisa interessante. Descobriste lá talentos? Havia talentos, sim. Talentos de várias espécies. Algumas espécies um pouco... É um sítio muito estranho. Lembro muito de que a sensação que mais marcou, que eu acho que vou guardar para a minha vida, era a sensação quando acabava e eu saía. Vocês não estão a ver a quantidade de portas que se têm de passar e de tudo. E de repente, e para além de ter estado fechado aquele tempo num ambiente que, assim, pensa em estares num sítio que há anos serve para albergar pessoas que estão privadas da liberdade. Aquilo tem uma atmosfera, percebes? Já não é das pessoas que lá estão, é da história que se passou naquele sítio. E, portanto, quando eu saía cá para fora, era uma coisa assim, tipo, eu estou cá fora. Era uma coisa extraordinária, sentir de facto o peso da liberdade. E, portanto, eu acho que é um bocadinho como a história do metro. Eu, se calhar, mais do que a ideia de ir desenhar coisas, acho que há a ideia de desenhar em sítios. A ideia de desenhar em sítios é uma ideia curiosa, sim. Eu, por exemplo, gostaria, num momento destes, agradaria-me poder, sei que não é possível, mas poder-me sentar mesmo à frente das bancadas dos deputados a desenhar-lhes a cara, por exemplo. É impossível fazer isso. Não posso. Onde é que eu vou para as galerias, é onde eu posso estar. Eu acho que estou outra vez a olhar para eles de costas, não é? Eles só nos deixam olhar-los de costas, não nos deixam olhar de Não podes ter frente. binóculos? Será que podes ter binóculos na Assembleia? Será Não, que isso é permitido? a televisão, Como na pronto, ópera, a televisão aqueles faz pequeninos. isso um bocadinho, Sim. não é? A televisão faz isso um bocadinho, mas lembremos que, por exemplo, o nosso grande pai de caricaturistas, o Honoré Daumier, este francês que no século XVIII começou a desenhar os constituintes, não é? Foi o primeiro que fez, fazia umas caricaturas ele foi para a prisão. Não é? Foi? Pois, e ele deixava-o. Portanto, eu acho que desde aí nunca mais É um Agora é presente que envenenado. ninguém. Eu acho Agora é que vais desenhar à vontade, vais ter tempo. Faz, meu amigo, faz. Temos aqui uma salinha para ti. Pois. Mas já agora, durante o tempo que falavas e apontando a várias coisas, queria falar contigo um pouco acerca um pouco no seguimento daquela pergunta que eu te fiz já há algum tempo atrás, que tinha a ver com a tua opção pela pose da pessoa que estavas a desenhar no metro. E a minha pergunta vai agora no sentido da manipulação da imagem. Como assim? O favorecimento ou não da pessoa que estás a desenhar? Pois, essa é uma das coisas, é interessante que falas disso, porque é uma das coisas que está no centro deste projeto em que eu andei a desenhar pessoas no metro, porque eu não fazia isto antes. E não fazia porque eu nunca gostei muito de me sentar em frente a pessoas a desenhá-las, por uma razão, porque
O retrato tem aqui esse problema de que tu falas. Tem uma tensão que eu não acho que seja muito proveitosa, que é a pessoa que está a ser desenhada, como se diz em linguagem corrente, quer que lhe façam justiça. O que é uma grande treta, imaginar que um desenho vai fazer justiça. E o que é que quer dizer, traduzido para mim, de fazer justiça? Quer ficar bonita. Quer que representem aquilo que eu acho que é a minha melhor imagem. Ora, é um stress do caraças para quem está a desenhar ter de corresponder a essa expectativa. Por isso é que as monarquias têm os pintores oficiais. Exatamente. Que é para não haver... E falas bem nisso. para E é não haver- curioso ver como, por exemplo, houve N retratistas que eram conhecidos por favorecerem muito bem as realezas e que não ficaram para a história, porque nunca fizeram pintura interessante. E aqueles que foram acusados, estou, por exemplo, a lembrar do Velázquez ou do Goya, aqueles que foram acusados do contrário que ficaram. Ou seja, porquê? Porque eles, quando chegou à altura do retrato, decidiram que aquilo que era primordial era a maneira como eles viam. E eu, de facto, por exemplo, se tiver de falar em prazer ou em satisfação, eu satisfaço-me muito com o grotesco. Ou seja, eu mais do que desenhar uma rapariga com aquilo que se costuma dizer feições extremamente perfeitas, gosto de desenhar uma pessoa de uma certa idade, com uma cara muito assimétrica, um olho maior do que outro, não é? Portanto, tudo aquilo que é acentuado a mim dá-me muito mais prazer, porque acho que há mais vida aí do que naquela coisa de geisha, não é? De máscara quase, não é? Aliás, porque vocês sabem, não é? Hoje em dia, por exemplo, é uma coisa, para mim, falando de máscaras intermediário, às vezes há raparigas em que eu olho e dá-me vontade de ir buscar uma espátula para conseguir vê-las por detrás, não é? Da fachada, não é? E agora, eu quando me prestei a este exercício sabia que me ia confrontar com isso de alguma maneira. Houve pessoas que me disseram que não gostavam dos desenhos, paciência. Até houve um caso, por exemplo, em São Paulo, que me lembro, que ele me obrigou a fazer outra. Disse, não, isto não tem nada a ver comigo, fazem, e outra. Não é? E eu fiz o outro. Vou dar no metro até ao final do dia. Fizeste o outro? Fiz o outro, ele ficou satisfeito. Eu dei-lhe o desenho de bom grado porque o primeiro que eu tinha feito era melhor. Ele achava que não se parecia com ele, mas era melhor, eu achava. Já agora, tu há pouco disseste que tinhas uma... O termo que utilizaste nem sequer foi atração, mas que tinhas uma predileção, talvez, pelo grotesco. Sim. E isso vê-se sobretudo no humor, o exagero faz parte disso também. Eu lembro-me há uns anos atrás, a propósito dos bonequinhos do Contra-Informação, que a Odete Santos fez uma reclamação. A Odete Santos fez uma reclamação. O boneco dela era genial. Não, mas eu nunca imaginaria que a Odete fizesse uma reclamação. Sim, fez uma reclamação em relação ao boneco dela. Ela achou que o boneco dela estava demasiado grotesco e que não fazia justiça. Isto é. Não, eu pensaria da parte dela que ela protestaria por ser demasiado bonito o boneco. Isso acho que fazia sentido com a Odete Santos. Somos todos alternativos, mas no fundo queremos ser todos bonitos. Mas o que é certo, é que eu acho que eles mudaram o boneco. Ela tinha a razão. Eles mudaram o boneco, sim. As pessoas que já não se lembram disso. Eu não me lembro. Eu sou um indivíduo atento e lembro-me perfeitamente deste episódio. E lembro-me de... E do Alberto João Jardim. O do Alberto João Jardim também era grotesco. Talvez. Mas não deixava de ser fiel. Eu acho que todos nós temos direito à nossa imagem. Eu não estou a dizer que... O que é que queres dizer com direito à nossa imagem? Por exemplo, vamos aqui colocar o Vale Azevedo. Qual é a imagem que ele tem no país? Que é um corrupto, um bandido. Eu posso falar à vontade que eu sou do Benfica ainda por cima, não é? Portanto, adjetivos não me faltam para este jovem. Mas ele, ainda assim, ele tem direito à sua imagem. E a verdade é que sempre que colocam uma notícia do Vale Azevedo, a imagem dele vem com ar de bandido, não é? Isto é, a notícia é Vale Azevedo rouba mais de 100 milhões. Estou a inventar. Mas isto é bem possível que já tenha acontecido entretanto. Achas que tens direito a reclamar a então, indecência? Então tu colocas uma fotografia que vá de encontro à notícia que acabas de escrever. Dizer, onde é que este gajo está com cara de bandido? E então pegamos nele, este gajo está francamente mal. Puma. E no outro dia vinha. Onde é que vinha? Isso se chama manipulação da imagem. Aliás, eu faço aqui justiça a duas coisas. Era uma fotografia, eu não sei em que jornal é que vinha, portanto, nem sequer vou dizer o nome de nenhum, do Paulo Portas, que dizia, mas caramba, ninguém viu, porque o Paulo Portas até normalmente fica bem na fotografia. É verdade, ele é fotogénico. Ele esforça-se nesse sentido. É verdade. Bem, e a verdade é que estava horrível. Dizia, mas ninguém viu isto.
Pronto, era uma notícia que se calhar falava, não tenho certeza, mas acho que falava nos submarinos e tal. Então os gajos devem ter ido ao arquivo. Pois, eu não acho que haja escolhas inocentes. Não há escolhas inocentes. Não. Mas deixem-me prestar a maior homenagem, possivelmente à campanha mais desastrada a este nível da imagem, que é a campanha da televisão digital terrestre. Eu não sei se já viram. Aparece o Nuno Graciano. Nuno Graciano aparece muito mal na fotografia, mesmo. E a culpa não é do Nuno Graciano. Mas isso ainda é pior do que a campanha da Ferreira Leite? Esta campanha de Ferreira Leite, eu acho que essa é difícil de imagem bater. da Manuela Ferreira Leite, se é que ela tem um. Sim, mas houve ali uma altura em que ela teve um certo cuidado estético, o que se revelou até mal para ela, porque pois foi quando foi de tal forma. Sim, vocês não se lembram? Eu lembro-me daquela onda do que ela ganhou. Capacete imóvel. Foi uma coisa estranha. Sim, havia ali uma coisa até parecia a Marta do OK Teleseguro, não é? Mas verdade, a versão renovada, a versão é. Manuela Ferreira Leite. Mas se se recordam, o Cavaco Silva nas eleições, nas últimas, que ele perdeu. E ele entrou numa onda radical. Lembro-me até que ele associou-se a uma apresentadora do Portugal Radical, que era a porta-voz dele. Não se lembra disso? Não. E então apareceu o Cavaco com uma imagem muito modernaça, com uma onda atrás, e o slogan era: Cavaco Silva entra na onda. Pois. Isto não tem sentido nenhum estético. Tipo, entra na onda com o Cavaco. Opa, que onda? O mar com o Cavaco está sempre calmo, como toda a gente sabe. E eu lembro-me disso e olhar para os outros olhos e dizer assim: opa, quem é que foi o diretor de arte desta história? Quem é que foi o ideólogo desta campanha? Pois, mas sabes, em relação àquilo que tu dizias da imagem, há uma coisa que eu não concordo completamente contigo, ou é uma maneira diferente de pôr a questão. Eu acho que nós não temos direito à nossa imagem, porque eu acho que se há coisa que nós não temos direito é a nossa imagem. Ou seja, a nossa imagem não somos nós. A nossa imagem é, como a própria palavra diz, uma imagem. Quando nós nos olhamos um espelho, quer dizer, a nossa imagem depende da configuração do espelho, se o espelho é convexo ou não. Mas aí não há nada a fazer, não é? Não, mas é que a imagem é a mesma coisa. Quer dizer, a nossa imagem é a maneira como os outros nos veem. Nós podemos nos esforçar, como por exemplo disseram e bem, o Paulo Porta se esforça muito bem para conseguir dar uma determinada imagem. E há pessoas que são extremamente profissionais nisso, em construírem uma imagem que as outras pessoas consigam agarrar. E pronto, e os que os fazem tão bem, as outras pessoas acabam por ver aquilo que eles querem que vejam, não é? Mas eu acho que isto não é direito nenhum que nós temos, sabe? Era só o que faltava, a gente obrigar os outros a olharem-nos da maneira que a gente quer que eles olhem. Mas daqui a uns anos muita gente vai querer, muita figura pública vai querer fazer da sua imagem marca registada. Até porque é muito mais proveitoso. Cara, mas repara, mas tu não tens direito a ser bem tratado. Isto é teres uma... Voltamos ao exemplo do Vale Azevedo. Eu tenho direito... não tem direito a ter uma fotografia decente no jornal. Decente ou lisonjeadora? Tem que ir sempre com cara de bandido. Pode ter só uma cara normal e a fotografia pode estar bem tirada. Eu também acho... Pronto, eu posso perceber isso. Em última análise, estás-me a empurrar uma daquelas perguntas que tem a resposta agarrada. Mas também gostava de dizer outra coisa, que é, eu acho que qualquer um de nós, a partir dos 30 anos, não se pode queixar da cara que tem. E o que eu acho que isto quer dizer é que... Há um filme que é, até aos 30 tens a cara que tens, depois dos 30 tens a cara que mereces. Pronto, não sabia, mas subscrevo. É do Miguel Gomes. Pronto, é exatamente isso. E o que eu acho é tão simples como tu isso, que é, se nós fizermos burrice numa determinada altura e isso basicamente se colou à nossa cara, a gente vai ter de saber que vamos ter de viver o resto da vida a limpar a cara ou a estar sujeitos a isso. Ou seja, nós temos de ser consequentes com os nossos atos. Não é? Quer dizer, não vamos ficar prisioneiros, obviamente, toda a gente merece uma segunda oportunidade, mas a verdade é um bocado como aquela coisa que me lembra hoje em dia da chamada imprensa cor-de-rosa, não é? Quer dizer, se há pessoas que se chegam à frente, ainda estão a começar na sua atividade, seja ela qual for, e já estão a mostrar a casa, e o namorado, e a namorada, e o cão, e a dizer isto, e a dizer aquilo, e a dizer piadinhas picantes, e não sei o quê. Quando chegar à altura dessa mesma imprensa lhes morder, a dizerem que foram vistos com este ou com aquele ou com a outra, a fazer não sei o quê, aquilo que me ocorre dizer é assim, mas quer dizer, se a pessoa de facto diz, olhem para mim, se pôs nessa posição, depois o que é que vão querer, não é? Estamos a acabar e não me apetecia nada, mas deixa-me só fazer duas perguntas muito rapidamente. Muito rápido. A primeira é, nunca te apeteceu desenhar uma casa no sentido arquitetónico
Eu tenho um sonho. O meu sonho é a casa insuflável. Eu trago a casa insuflável toda dobrada, eu chego a um sítio qualquer e decido, preciso aqui de uma casa de banho. Mas há um designer que já tinha isso. Eu Depois vou-te mandar isso. aqui preciso de uma casa com 7 assoalhadas, aqui com vista para o rio. Isso era o meu sonho de casa. Isso é maravilhoso. E isso, calhar, Aqueles pode anos ser trás, contigo. casa em holograma, sei lá. Holograma não, Tu insuflável. decides É mais quantas queres insuflável, e é tal. mais interessante. Quantas Não, eu coisas gosto desta queres, ideia. aqui o projeto. Já agora, deixa-me fazer a pergunta clichê do programa, que é Ai. o projeto Ai. para o futuro, não é? Que é o que é que vais fazer? Ai. O que é que vais fazer nos próximos tempos? Já sabes, ou não? Desenhar, Vais ter um vou programa de desenhar, culinária, vou não? desenhar, Não. vou desenhar. Tens de desenhar alimentos? Vou Não. desenhar. Vais desenhar? Não. Natureza, vai só desenhar naturezas mortas. Naturezas mortas, está bem. Estamos a acabar o programa. naturezas Estamos a acabar. Vamos despedir do nosso convidado, António Adeus. Jorge Gonçalves. Devo confessar que, de novo, adorei entrevistar-te. Podes ficar uma vez por ano, se não te Ótimo. importares. Uma vez por ano, poderás ser o nosso convidado. E pronto, para as pessoas que gostaram desta emissão, saibam que podem e devem comprar os livrinhos, adquirir, é melhor, adquirir os livros do António Jorge Gonçalves. O livro que deu um mote para esta conversa chama-se Subway. Há um novo. Subway Life. Subway Life. Exato, estava a esquecer disso. Subway Life. Há um último, mais recente, que se chama. Não sei como é O que grupo do Leão. o Grupo Leão. Pronto. Não é sportinguista. Pronto, então ainda melhor, então valerá mais a pena ainda a aquisição. Obrigado, António, por teres Obrigada. vindo. Obrigado. E pronto, obrigado por terem ficado a ouvir até ao final. Digo eu. Imagino que as pessoas ficaram a falar até ao final. Ficaram.